Alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo já começaram a aprender a programar ou até já sabem programar. Outros estão pensando o porquê devem começar agora em 2025. E eu vou dizer para você o porquê. Fala pessoal, bem-vindos ao Abre Chaves, eu sou o Pedro. Queria listar algumas razões o quão é importante aprender a programar em 2025. Bom, antes de mais nada, e talvez seja o motivo mais clichê, é a lógica. A capacidade lógica que você adquire quando aprende a programar é absurda, é muito acima da média. Você começa a entender sistemas, entender o funcionamento de coisas que normalmente não têm a ver com programação. Mas a habilidade de programar vai ajudá-lo a ter uma compreensão de mundo e de como as coisas funcionam. E você pode não perceber, mas a lógica é utilizada em absolutamente tudo. Em qualquer coisa que você for fazer, seja cozinhar, seja tocar um violão, seja jogar, qualquer coisa, a lógica é muito útil. O segundo tópico que essa habilidade te traz é a capacidade de compreender os problemas. Porque o que um programador faz? Diante de uma demanda, diante de um pedido ou de uma feature de algum software, o programador normalmente ele para, analisa, observa, tenta entender diferentes caminhos, diferentes cenários e pensa, às vezes, em uma ou mais soluções para colocar aquilo e colocar a mão na massa. Só que essa habilidade de analisar e interpretar, ela não fica restrita a códigos ou algoritmos, ela se expande para absolutamente tudo. Então, diante de qualquer problema, seja pessoal, seja emocional, seja financeiro, enfim, você vai adquirir uma certa frieza e uma capacidade de raciocinar e entender ou encontrar mais facilmente saídas e soluções para esses problemas. Quando estamos criando um sistema, programando algo, existem algumas formas de atacar esses problemas e uma delas é dividir e conquistar. Essa habilidade ela é fundamental porque quando você olha um problema complexo, normalmente ele é dividido em diferentes partes e aí você começa a resolvê-las e naturalmente uma solução aparece. Muitos problemas, obviamente, eles não têm uma solução definitiva ou uma solução completa e mesmo assim essa habilidade de analisar esse tipo de coisa ou adotar essa perspectiva vai fazer com que você às vezes não chegue na solução máxima, mas na solução ótima. E a diferença dessas duas coisas, o que é máximo e o que é ótimo, se você aprender a programar, com certeza você vai entender. Quando eu comecei a estudar computação, e eu comecei a estudar computação devido à paixão por games, eu queria aprender a criar games, o programador não era tão valorizado assim. Nós vivíamos mais no mundo offline, vamos falar dessa forma, né? E aí existiam alguns conceitos pejorativos, o nerd, o CDF, enfim, coisas aí que são faladas no meu tempo, talvez você não faça ideia ainda, pelo menos o CDF, talvez você não saiba o que é. Mas era, de certa maneira, uma profissão meio escanteada, né? Mas o mundo se transformou, a tecnologia veio num ritmo extremamente acelerado e tudo começou a evoluir nesse caminho, né? Então, se você olhar em todas as áreas, em diferentes cenários, inclusive aqueles que não eram tecnológicos, eles estão demandando pessoas que sabem tecnologia, que sabem criar software, que sabem programar, que sabem utilizar os sistemas de diferentes formas. Então há uma demanda hoje por TI muito grande. E aí, obviamente, essa profissão se valorizou absurdamente. Então, naturalmente, você vai ter bons salários, né? Salários acima da média, inclusive possibilidade de ganhar em outras moedas mais fortes que o Brasil, em euro, em dólar ou... Acho que depois de 2021-22, que veio a pandemia, houve também uma transformação muito forte na nossa área. E aí, o processo de trabalho remoto que vinha já numa tendência, ele foi acelerado. Então surgiram muitas oportunidades de se trabalhar remoto. Você ser programador, trabalhar da sua casa ou de onde quer que você esteja e prestar serviço para empresas do outro lado do mundo, né? Então esse trabalho remoto, ele também é uma possibilidade principalmente para quem é programador, principalmente para quem sabe programar. Então esse pode-se dizer que é mais um benefício. E aí mais recentemente surgiu uma dúvida, será que inteligências artificiais roubarão o nosso emprego? Roubarão o trabalho dos programadores? Se você ainda não assistiu, eu fiz um vídeo recente falando de IA, então dá uma olhadinha, onde eu falo sobre uma perspectiva não assustadora como vendem por aí, mas é uma perspectiva na qual eu acho que é a mais saudável de você se relacionar com inteligência artificial. Em todo caso, acho que vale falarmos um pouquinho desse vídeo. O que está acontecendo é que ferramentas que auxiliam a criação de sistemas, elas estão surgindo e elas são necessárias. Isso naturalmente aumenta a produtividade de um programador. Então, se você pensar no fluxo de trabalho de um programador, por exemplo, chega um requisito
E aí esse requisito ele precisa analisar e interpretar, entender os diferentes cenários e começar a trabalhar explorando as possibilidades, cobrindo, né, todos os casos possíveis para que aquela feature ou aquele sistema funcione sem falhas, certo? Um programador ele trabalha com cenários dos mais diversos. Você vai ver programador que trabalha em sistemas financeiros, de saúde, trabalham com games, trabalham com sistemas de mineração, trabalham com, enfim, com sistemas de comércio, de cliente, ou seja, existem absolutamente quase todos os cenários de qualquer coisa no mundo. Existem possibilidades que você cria um sistema, um software, um aplicativo para aquilo. Então existem programadores que trabalham em diferentes cenários e usam da programação ou dos recursos para criarem soluções para essas áreas. Então é facilmente pensar que um programador não sabe absolutamente tudo, né? Até porque quando você cria um sistema, existem muitas vezes diferentes tecnologias envolvidas na criação desse sistema, dessa aplicação. Então um programador, ele normalmente sabe não só uma tecnologia, uma linguagem, ele sabe o que nós chamamos de stack, uma pilha. São diferentes linguagens, diferentes sistemas, e aí muitas vezes o seu sistema tem, por exemplo, features online, né? Funcionalidades online, funcionalidades de rede, bancos de dados, esses bancos de dados estão na nuvem, então esse programador também tem que saber sobre AWS ou o sistema ou Google Cloud ou mesmo Azure, né? Da Microsoft, enfim. Um programador, às vezes, ele não sabe simplesmente só programar, mas ele tem que saber configurar e manusear uma série de outros sistemas. Então é natural pensar que esse programador não sabe de tudo. Ele precisa consultar coisas, ele precisa ter acesso a recursos, não necessariamente pessoas, mas documentação, às vezes tutoriais ou ferramentas que auxiliam na condução desse caminho. Antigamente, um programador às vezes trabalhava com uma bíblia do lado, né? Com uma documentação extensa, porque ele não tinha a possibilidade de entrar na net, digitar no Google e no Stack Overflow ou hoje no ChatGPT e perguntar como é que faz isso e ter essa resposta instantânea. Ele precisava investigar, utilizar dessa documentação. Felizmente, como experiência, né, eu tive a oportunidade de trabalhar num cenário desse. Obviamente já existia internet, né, não é tão antigo assim, mas era uma tecnologia proprietária, não existia documentação ou recursos online, não existia chat GPT, não existia nada. Eu tinha que trabalhar com a documentação do lado. Então, e você tinha que folhear, não é necessariamente um objeto de leitura onde você começa do início ao fim, mas você vai folheando e encontrando, dependendo do tipo de problema, você encontra respostas específicas. Só que dá para perceber que há uma certa demora, um certo atraso no tempo de você encarar, por exemplo, como é que é uma função que faz a quebra de uma string nessa linguagem específica. Então você tem que ir na documentação e procurar uma função, se já existe, ou se você tem que construir uma. Então isso é o que nós chamamos de atrito do processo, ou seja, essa demora, isso afeta a produtividade, fica mais lento de você produzir um software dessa maneira. Então se você cria ferramentas que essa resposta, ela chega às vezes instantânea, hoje na net você tem recursos acessíveis para fazer isso. Então você acessa a documentação de uma linguagem e procura pela função específica, por palavras-chave, e essa resposta vem. Agora, com o ChatGPT, por exemplo, ele é capaz de entender cenários um pouco mais complexos. Então, como que eu realizo a quebra de uma string, né, de uma palavra em letras, em um determinado cenário ou uma situação específica? E aí o ChatGPT vai conseguir interpretar cenários diferentes e te trazer respostas combinadas a partir dessa entrada. Então, é uma ferramenta de maior produtividade que vai ajudar você, ao invés de você ficar, às vezes, montando um quebra-cabeça, ele já vai trazer algumas peças prontas para você. E é assim que devemos entender IA. A IA não vai roubar nossos empregos, não agora pelo menos, né? Mas utilizá-las como ferramentas que vai ajudar você a encontrar respostas para produzir aquilo que você quer. Portanto, se você está pensando agora em 2025 aprender a programar, chegou a hora. O melhor momento era ontem e o segundo melhor momento é agora, com certeza. A programação ainda será a profissão do futuro por muito tempo. Então, não tenha medo, acompanhe o Abre Chaves para ter mais novidades. Existem tutoriais aqui que eu também ensino a programar. Programação básica, estou num processo de construção de um tutorial de C++, que já temos alguns vídeos, e ao longo do tempo, com certeza, publicarei mais material também, beleza? Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Não esquece de deixar sua curtida aqui para ajudar o canal, compartilhar e me ajudar a construir essa comunidade do Abre Chaves, beleza? Então vejo vocês, um abraço, até logo, tchau!